Sejam muito bem-vindos ao nosso Plural Pod. Sim, o videocast do Sesc Rio maravilhoso. Estamos aqui nesse espaço do Sesc Ramos, do Teatro do Sesc Ramos, conversando com essa linda, magnífica, maravilhosa Nilda Andrade. Eu sou Fernanda Oliveira, represento o coletivo Pretas Boas. Vamos começar já logo de cara. Nilda, fala com a gente, converse conosco. Quem és tu, mulher? Fale com você. Antes, né, de eu quero agradecer e estar ao lado da Fernanda, para mim é incrível, porque a gente se conhece há alguns anos no teatro e representando um coletivo tão importante, né? Pretas Boas. Bom, meu nome é Nilda Andrade, faço teatro desde 2006, comecei em 2006, parei, voltei em 2010. Sou aqui no Complexo Alemão, já rodei algumas favelas. E minha formação é de curso, né, de ONG. Eu nunca paguei curso de teatro. E aí os outros que tinham que pagar, passavam para fazer uma testinha, e aí não pagava, passava. E aí eu me vi, né, como coletivo agora, agora não, há 12 anos, o Contrabando, na verdade, fez 11 anos, o Contrabando de Teatro. Nós éramos alunos de ONG. A ONG foi pausada pela violência. E aí nós decidimos continuar e criamos o Contrabando de Teatro, né? O Mauro Marcos, nosso diretor, criou o Contrabando de Teatro. E agora eu sou a responsável por ele. E aí, me vendo como uma mulher periférica, querendo agradecer o meu território, eu comecei a oferecer oficina de teatro aqui no Complexo Alemão, na Ópera dos Curumins, né? Que foi criado pela Tia Beth, uma mulher preta que alfabetiza há mais de 40 anos, gratuitamente aqui no Complexo Alemão. É importante lembrar isso. E ela empresta o espaço dela para poder oferecer oficina de teatro para criança, adolescente, adulto. E é isso, assim, então, legal. Começamos ano passado na ópera. Escrevo também, né? Sim, porque a Nilda, ela é articuladora, sociocultural no Complexo do Alemão. Ela atua na área, como ela disse, da área das artes cênicas desde 2006. Ela é colecionadora de mais de 20 espetáculos. Metade eu vi. Metade eu acompanhei. No seu currículo. Ela desenvolve ações artísticas e socioeducativas nas comunidades do Rio de Janeiro e junto com esse grupo Contrabando de Teatro e outras patifarias. E aí, Nilda, eu queria saber assim, como é que começou, como é que iniciou esse interesse pelas artes? Foi, assim, antes do curso que você começou a fazer, você já tinha alguma referência artística? Ou foi a primeira vez que você se deparou? Na realidade, eu sempre morei em favela, né? E aí eu via na televisão as pessoas fazendo as cenas, as coisas, e eu pensava assim, cara, eu queria fazer isso e não tinha noção. Nunca tive, né? Porque eu nunca tive acesso ao teatro, não tinha noção que aquilo começava pelo teatro, pelo menos era pra ser assim, né? Mas como a arte chegou assim, por exemplo, você assistia TV, você vê o que você gostava, até você ter esse primeiro contato? Novela, né? Eu vi as pessoas, você é muito espontânea, tinha que fazer teatro. O que é teatro, né? Fazer malhação na época, né? Sim. Tudo era malhação. Aí eu falei, queria, como é que faz, né? E aí abri um curso no Teatro Raul Cortez, em 2006, lá em Caxias, né? E aí, 16 anos. Eu falei, eu vou, caraca, meu sonho, não sei quem fui. Aí nem consegui concluir, porque eu tive que arrumar um trabalho, enfim, pra ajudar minha mãe. E aí saí. Tinha 16. E aí, em 2010, eu volto e nunca mais saí, assim. Teve um curso no Oficina do Teatro, fazendo muitos outros depois, oficina. E aí não saí mais. E aí acabou, né? Eu tive o primeiro contato, que eu já... Parecia que eu já conhecia há muito tempo, foi muito doido. E quando a professora passava os primeiros exercícios de teatro, eu ficava, caraca, é muito familiar pra mim isso, sabe? Mas eu nunca tinha tido contato. Então era uma coisa que ninguém da minha família é artista, né? Pra mim todo mundo é artista em algum âmbito. Mas eu digo assim, cenicamente, assim. E aí eu, caraca, muito, é isso! Como é isso, né? Eu acredito muito em outras vidas. Eu me reencontrei no teatro, assim. Me reencontrei. Não sei como, mas eu tatuei o Tom Rossi, né? Eu tenho que botar aspas. Pra mim, o teatro é como andar de bicicleta. Se eu parar, eu caio. E às vezes que eu saio, eu adoeci. Então. E quando você sentiu a necessidade de unir o teatro, né, as artes cênicas com a educação? Como eu falei, assim, uma forma de gratidão, né? Assim,
essas oficinas que eu ofereço no Complexo Alemão, elas vieram para pensar, porque assim, eu não dou só teatro. Sim. Né? Eu podia chegar lá e ensinar o que é palco, o que é, né, o que são os 3 sinais, a história do teatro, que é importante também, mas eu falo muito sobre a gente se tornar referência no nosso território. E aí eu falo muito sobre a importância dos professores, eu falo muito sobre os sonhos, né? Eu já dei muitas palestras através do próprio SESC aqui de Ramos e rodas de conversa, e aí eu pergunto para eles, quantas pessoas vieram dizer para vocês que é possível viver de um sonho? Ninguém, tia, nunca ninguém veio. Aí eu falei, porque eles não querem que vocês saibam. Porque é muito difícil, muito, não é fácil. Já dei panfleto, já trabalhei em buffet, mas quando a gente quer, assim, não pra todo mundo, né? A gente entende que... Mas ninguém acredita na gente. E aí eu vou lá e falo assim, acredito. Tia, eu quero ser advogado, mas talvez eu tenha que... Aí eles criando já, como eu posso ser advogado? Mas talvez eu tenha que ser Uber pra poder pagar. Eu falei, é isso. A gente tem que tentar encontrar meios pra poder depois, né? Passar pela ponte para chegar. Né? Exato. Tipo, abrindo caminhos, abrindo espaços para você conseguir chegar naquele objetivo que você tanto quer. Quem diz que é possível? Dizem, não dá, não vai rolar. E eu tô aqui hoje porque as pessoas acreditaram em mim, né? Eu tô aqui hoje por... você vai dar aula? Eu falei, tá doido, meu amigo, Victor Meirelles. Você vai dar aula? Eu falei, não vou. Ele vai. Eu já tava dando aula já. Eu falei, caraca, sabe? Ele acreditou em mim. E aí eu vi a importância da gente acreditar nas pessoas. É muito potente isso. E eu levo muito isso para as rodas de conversa. E você é nascida e criada no Complexo do Alemão? Na verdade, eu nasci em Madureira. Madureira não, no Rato Molhado, que é Meyer ali, pelo isso. Eu ficava alternando. Depois eu fui pra favela do Buquiço, que é tipo, acho que é perto de Madureira, não sei, Guadalupe. E aí a minha vida, a maior parte da minha vida foi aqui no Complexo Alemão, né, na infância. E aí também Caxias, que eu fico fazendo essa ponte aérea. Ponte aérea é ótimo. Não, mas é quase, né? Ponte aérea, Caxias, Alemão, Caxias. E toda a sua construção, toda a sua base artística foi feita aqui no Alemão, né? Caxias e Alemão e Caxias. Então, porque às vezes eu observo muito isso. A pessoa, ela vai se especializando, ela vai crescendo, né? No caso, no trabalho, e ela se afasta do local de onde ela começou. Você faz questão de voltar sempre no lugar onde você começou. Sim, é porque assim, a gente precisa ser referência para os nossos, tá? Sim. Eu nunca amei a favela, tá? Eu passei a amar a favela a partir dos meus 20 anos. Porque eu não me apropriava do meu território porque eu tinha vergonha. Eu não dizia que eu morava no Complexo Alemão. Até porque postavam, diziam que isso era muito... Exato, porque eu via na TV o tempo inteiro o quê? Né? O que era passado? É violento, as pessoas são, né, carentes. Então eu tinha vergonha. A arte, né? Natália Menezes, que é uma amiga minha, produtora, nascida e criada no Complexo Alemão, se formou em publicidade, ela me ensinou a amar o meu território e entender o quanto ele é diverso e plural, né? Então eu falei, cara, que lugar mágico, cara, que lugar doido, assim, é muita coisa. Eu tenho amigo secretário, fotógrafo, publicitário, isso tudo na favela. Então, eu aprendi a amar o meu território vendo as referências que eu tinha, né? E aí, quando eu me pergunto o que é arte, eu falo, tudo que você faz com amor. Meu pai fez uma casa, ele ficava todo mundo, olha essa casa que eu fiz. Eu falei, cara, o cara é artista, né? Tudo que se faz com amor pra mim é arte. Seja uma comida, enfim, o favelado, né? A gente que é favelado, a gente tem muito amor pelas paradas. Vamos bater uma laje? Pô, bora, chama geral. Pô, batemos, não sei o que, vamos comer feijoada. Então, assim, a gente trabalha muito com amor, né? Com estar junto, assim. Então, eu não quero sair e ir embora. Eu quero agradecer o meu território sempre por tudo que ele fez por mim, por esse amor. Teve formado também. Sim. Você se território, você gostaria? A melhor formação que eu tive foi no Complexo Alemão, com o diretor que eu conheci lá, que foi o Mauro Marques. Ele me deu uma outra visão e que eu não precisei sair. É importante sair. O que é cultura? Tudo. Né? Pobre não tem cultura. Não, tem soltar pipa é cultural. Almoço de domingo é cultural. Falo na roda de conversa. Para com a ideia de que pobre não tem cultura. É ideal, é legal a gente conhecer outras culturas. Eu acho bacana. Mas a gente tem muita. Então, é muito interessante você falar sobre isso, que eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa do asfalto. A
apesar de ser suburbana, eu sou uma pessoa gostosa. E uma das primeiras vezes que eu entrei numa favela foi com vocês, quando eu fui começar a fazer o trabalho na FREG. Olha, não começa, eu fico emocionada. E ali dentro eu comecei a ter uma noção de o que era passado pra gente era completamente diferente da realidade que era. A mídia, né? É muito louco isso, porque assim, pessoas absolutamente normais, pode parecer clichê o que eu vou falar, mas são pessoas absolutamente normais, pessoas como eu, como você, que têm vivências, que têm experiências de vida e que, assim, não são vistas, né? A gente só vê a questão da violência, da arma, e como a arte consegue furar esse bloqueio, consegue chegar e consegue trazer esse resultado. Não só a arte, como várias outras profissões conseguem chegar lá. Então, assim, é muito doido quando vocês me quebraram, de fato, né? Porque a Hilda, ela começou, eu conheci a Hilda através do projeto do AfroReg, né? E toda a equipe do Contrabando do Teatro, Vanessa, Maria, Marquinhos, Diogo, todos eles moradores aqui do Complexo do Alemão, que foi a primeira vez que eu entrei, né? Eu fui ver, que eu visitei até na casa do Diogo e tal. E aí é uma realidade absolutamente comum, sabe? São pessoas comuns. Só que o que é passado pra gente é algo completamente diferente, é um território totalmente hostil e não necessariamente, assim, não é necessariamente esse território hostil. E aí, entrando nisso, eu te conheci com a AfroReg, né? Eu vi você dar os seus primeiros passos dentro da arte. Me deixa muito feliz saber que você faz esse bom. E no meio desse processo de espetáculos, ainda no início, como é que foi que surgiu o Contrabando? Só para concluir o seu pensamento de que as pessoas lá são normais, porque assim, as pessoas colocam a gente da favela numa caixa onde tudo faz sentido para elas e não pra gente, né? Eu já ouvi que eu não tenho cara de que mora na favela. E eles criaram, eu falo no texto, Pipas, né? Você não tem cara de que mora na favela. Até isso eles criaram, eu falo isso no texto. Não existe isso, porque a mesma coisa que acontece no asfalto acontece dentro da favela. Só que a gente tem o nosso jeitinho, que eu acho que é muito mais criativo, inclusive. E aí, por exemplo, no asfalto tem gente que passa dificuldade financeira, não tem uma casa muito legal, e tem gente que tem uma condição boa. E na favela a mesma coisa, tem gente que tem uma casa maneirona, lindas, uma condição boa, e tem gente que é ferrada. É assim, existe essa diversidade também em relação ao financeiro na favela. Nem todo mundo tem uma casa legal como na rua. Então é isso. Voltando, você perguntou do AfroReg, né? Como surgiu o contrabando e por que teve que surgir o contrabando. Assim, o AfroReg, unidade Complexo do Alemão, que o AfroReg ele tem no Rio de Janeiro, tinha no Rio de Janeiro quase todos, na verdade, boa parte. Do Alemão ele acabou porque atearam fogo em uma parte do AfroReg que tinha lá, e aí mandaram fechar, enfim, né? E aí teve que acabar tudo. As atividades ficamos carentes mais disso, porque tinha circo, grafite, teatro, dança, capoeira, e do nada, pum. E aí as crianças se viram a gente e falaram, e agora? Como tira assim a gente, sabe? Cara, a gente ganhou um monte de troféu, tava tudo lá dentro, nós perdemos, sabe? Cadê? E agora? A gente vai fazer o que da nossa vida, assim? Porque é aquilo que pelo menos me dava gás, né? E aí o Mauro Marques criou um grupo no Facebook, assim, na época, grupo secreto, Contrabando do Teatro, e eu ultimamente falei, vamos montar um espetáculo independente de ONG ou não. Aí eu falei, vamos mesmo. E aí nós fomos, e aí criamos o primeiro espetáculo, que é o Nada Me Aflige, né? Uhum. Foi a partir de vivências nossas, são textos nossos, nós ganhamos prêmios, eu fui indicada a melhor atriz, né, no Festival de Teatro do Rio de Janeiro. Acho que era produtora, eu não entendi, mas acho que eu entregava as coisas no prazo. Porque eu não entendia nem que era produtora, assim. Quando falou que indicada a melhor produção comigo, eu falei, gente, só foi responder o e-mail. E aí eu fui indicada, e assim, eu fui indicada na FETAED também. Uhum. E aí, assim, pra mim eu ganhei, porque eram mulheres incríveis. Imagina, as mulheres que eu mais admirava estavam ali. Tipo, eu tava entre as 3 atrizes escolhidas. Eu falei, caraca, não interessa, eu não preciso nem levar o prêmio, sabe? Tá do lado da Sabor, cara, a Sabor incrível.
uma atriz preta, potente. Eu falei, caraca, ela ganhou, acho que foi ela, a Malu que ganhou. Eu falei, não interessa, cara, eu tô do lado dela, sabe? Então, essa indicação pra mim, essas indicações foram prêmios. E aí foi isso, o Contrabando ele surgiu assim. Né? E agora eu sou a responsável por ele. O Mauro foi fazer outros trabalhos e eu tomei a frente. O Mauro, no caso, o Mauro, para quem não conhece, o Mauro Marques é o senador. Ele também foi meu professor, né? Se a gente está aqui é graças a ele, né? Então, ele foi plantando as sementinhas nos lugares e essas sementes foram florescendo em cada lugar por onde ele passava. E aí, dos trabalhos do Contrabando, vocês fizeram, tem café da manhã, vocês faziam. Quais foram esses trabalhos assim, mais marcantes, além de nada do O mais marcante tem outro, o mais marcante é o café no campo. Na época, uma criança de 10 anos já havia sido morta pela polícia. Menino do ar. Inclusive, eu homenageei no texto livros. E aí o complexo, na hora, ficou meio cinza, sei lá, as pessoas estavam era uma criança de 10 anos foi embora, cara. Ele tava lendo, tava mexendo no livro, sabe? Ele levou uma bala, assim, sabe? E aí a gente juntou com outro coletivo, a gente falou, pô, vamos fazer alguma coisa, algum ato de gentileza pra dizer, cara, a gente tá aqui ainda, né? A gente tem que se olhar, se cuidar. E aí criamos o Café no Ponto. O Café no Ponto, a gente ia 5 horas da manhã pro ponto de ônibus, oferecer cafezinho, a gente fazia algumas cenas, algumas coisas, e aí, assim, pra alegrar a manhã do cara que ia trabalhar 5 da manhã, né? E as pessoas iam, e aí tinha uma frase que é a mais marcante, que era, esse é o café mais caro do mundo, ele vale um sorriso. Aí a pessoa ia, a gente dava café. Então, assim, pra mim foi a coisa mais incrível que o Contrabando fez até hoje, Café no Ponto. E a gente fez muitas edições de festa junina, a gente servia pé de moleque, as coisas. E aí falava, as pessoas sorriam, os garis, pô, Nilda, é isso aí! A gente cantava funk, fazia paródia de manhã, as pessoas andando dando tchau, porque de alguma maneira a pessoa ia trabalhar com uma leveza. Sabe? A gente tá aqui com você, sabe? Nós somos nós, o Emicida, né? Tudo que nós tem é nós, e é isso mesmo, cara. Quando eu tô mal, eu escuto essa música. Sim, porque tem sido minha religião, tudo que nós tem é nós, e é isso. Daqui a pouco a gente vai embora, não vai levar nada. A gente vai levar isso aqui. É o que a gente deixa aqui na Terra e continua propagando, continua seguindo, mesmo a gente não estando aqui. E a frase que eu aprendi com a Natália é: só o que a gente sente explica o que a gente faz. Com certeza, com certeza. E aí, além de inúmeros trabalhos, assim, o que agora, hoje, o Contrabando está fazendo? Se tem alguma atividade? Vocês dão aulas gratuitas lá no... vocês têm um espaço, né? Vocês dão aulas gratuitas? Como é que está o esquema do Contrabando? O Contrabando, eu escrevi um monólogo chamado Pipas Nós Passamos em 3 editais. Né? Eu não sei como lidar com isso, porque vai ser a primeira vez que eu vou poder pagar bem uma equipe, né? Vai ter a trilha sonora vai ser original, vou poder pagar um cenógrafo, eu vou ter dinheiro para fazer um figurino, né? Porque a gente que é artista tem que se virar com tudo. Maquiagem, então eu vou ter tudo isso, podendo pagar bem os profissionais, sabe? E isso pra mim tá sendo bem surreal. Quando o dinheiro, eu falei, cara, tem esse dinheiro mesmo, cara, eu vou poder pagar essas pessoas, sabe? Que loucura. Um espetáculo monólogo, que eu tô toda assustando, meu Deus, como é que vai ser isso? E aí eu falei, cara, o meu Contrabando vai ter essa produção, que vai estrear em julho, no Sesc Tijuca, no Conta Digital Sesc Pulsar, e as aulas, né, que eu dou com a Maria juntamente, com a Maria Oliveira, que também tem grande Contrabando, a gente oferece essas aulas gratuitamente, óbvio, para as crianças, adolescentes e adultos. Fizemos a finalização, entregamos certificados. E ainda é muito lindo, gente, é muito lindo. E ainda vamos estrear o espetáculo dos adultos, eu tô terminando de escrever, chama-se Bando de Complexos. Maravilhoso, maravilhoso. E aí é isso, a gente usa a música da MC Carol, falando sobre a violência, e fica muito legal. E aí entrando, né, vamos adentrar no Pipas. Me fala sobre esse espetáculo, o que é esse espetáculo, sobre o que você fala. Esse é o momento, aqui é o espaço, é o lugar. Me fala como é que foi a concepção de tudo. Eu dava aula no Teleférico do Alemão em 2014, e aí eu via que tinha só dando pipas. Eu dava aula de teatro lá, enquanto isso há muitos anos atrás a gente já dava aula de teatro. E aí a gente soltando pipa e falei, cara, esse é o brinquedo mais democrático que a gente tem, maluco.
Porque se a pipa cai, o garoto pega, se ele tem dinheiro, ele pega uma linha ali e começa a soltar, e é isso. E eu comecei a pensar, caraca, criança com a pipa, essa referência de linha, que às vezes é cortada antes do tempo. Aí eu falei, caraca. E aí o texto ele até começa, aprendi com meu pai que pipa é tipo corpo de gente. Tem esqueleto, pele e alma. Assim como as pessoas. E aí tem a história dessa mulher que se chama Cláudia, que é o nome da mãe do menino Eduardo. Eu faço essa homenagem. E aí é uma mulher que passa por muitas coisas, muitos abusos, né, um relacionamento. O sonho dela era só ter a festa dela de 15 anos, mas aí é interrompido porque ela engravida. E aí o pai quer ter um filho, mas ela não. E aí ela fala, todo mundo tem direito sobre o meu corpo, menos eu mesma. Eu não queria ter uma criança. E ele era premiado por isso. Ai, ele quer assumir, que lindo. Ela, mas eu não quero, eu não posso escolher. E aí no final ele mete o pé, ela fala assim, ele pôde escolher abortar, eu não. E aí ela vai lidando com essa relação. O pai, ele fabrica a pipa para poder sustentar a família. Tem uma relação de cara, muito doido. Pipas pra mim, não sei. Quando eu acabei de escrever, eu falei assim, vai ser um divisor de águas da minha carreira. Eu senti isso. E tá sendo. A gente está com um tema, né, aqui em Mulheres Plurais, que é construção de gênero. Você é uma mulher lésbica, né, assumidamente, uma mulher cis. Até então, como é que isso perpassa não só no espetáculo, mas nos trabalhos que você faz? Porque a construção de gênero porque foi algo construído pela sociedade. É diferente, por exemplo, macho e fêmea, para quem não está tentando entender, né? Macho e fêmea é algo fisiológico, anatômico, né? Que foi quando a gente nasceu e tal. Mas o que é ser masculino, ser feminino, foi construindo ao longo dos tempos de uma sociedade. E aí, aquilo, como é que isso te atravessa? Quando eu entrei no teatro, né, quando eu 16 anos eu me aceitei lésbica. Minha mãe era mulher lésbica, casou com meu pai, porque tinha que casar, né? Antes do meu pai, ela tinha vivido 10 anos com uma mulher. E aí, quando eu me aceitei lésbica, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí, uma mulher também. E aí eu entrei no teatro, e no teatro eu entendi que, assim, como eu tinha que usar roupas mais femininas, eu tinha. E aí vem essa construção, né, social de gênero, de que eu tenho que performar feminilidade, sempre, porque eu sou uma menina. E aí, beleza. E aí, só que eu me sentia confortável, sabe? Eu tinha que usar uma batinha, um negócio, mas não é ainda. Maquiar não é ainda o que eu quero, mas eu tô usando, porque eu tenho que usar. Eu não quero parecer, vou usar um termo que as pessoas usam pejorativo, né? Sapatão. Hoje, pra mim, é um orgulho escutar isso. Mas antigamente era usado. Ainda é, mas aí não me atinge. Na verdade, quando alguém diz, eu falo, caraca, muito. Maneiro. Eu fico, caraca. Então, assim, e aí o teatro, né, nessa construção do gênero, o teatro ele me ajudou muito a me aceitar e sair dessa construção que o homem criou, né? Literalmente o homem criou pra gente se encaixar. E aí eu comecei, eu gosto de tudo assim. E também gosto de short. E aí gosto de tênis, eu tenho que usar salto? Não vou, me faz bem, eu não tô à vontade. Então o teatro ele me recebeu muito bem pra eu ser o que eu queria, o que eu tava a fim de ser, né? O teatro abre essa possibilidade muito. De ser o que você quer ser. E você de teatro sabe isso, né? Sim, total. Né? O legal do teatro é que você pode ser de várias maneiras, você pode fazer vários personagens completamente diferentes de você. E isso te dá uma força, digamos assim, para você ser quem você é e o que você é de qualquer maneira. Isso é, claro, né? Você tem que se encaixar alguns moldes. Eu me lembro muito quando eu era criança, né? Eu morava num lugar onde tinha muitos meninos. E aí eu brincava, eu ia deixar de crescer, eu ia deixar de brincar, não. Eu brincava com os meninos, eu brincava a brincadeira deles. Então, e por muito tempo eu tinha essa dúvida, será que eu sou menino também? Será que, como nessa época não era discutido esse tipo de coisa, né? E aí eu fui começando a entender quando
primeiro eu comecei a estudar personagem, quando eu comecei a fazer teatro, eu faço teatro desde criança. E aí eu fui vendo essas possibilidades. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo o quanto essas coisas são construídas para a gente se encaixar em algum lugar. O teatro ele tem um lugar na minha vida de acolhimento, né? Eu fui acolhida. Só que a gente também tem que deixar aí, em negrito e sublinhado, a gente não está falando do teatro burguês. Não. A gente está falando do teatro, principalmente periférico, teatro que é acessível, né? Da gente tem que virar. Isso atravessa na periferia, sabe? Como é que essa construção do gênero atravessa? Porque você vê, assim, infelizmente, algumas informações não chegam. Então, como é que você consegue passar, até mesmo por você ser uma pessoa que trabalha com educação, ser sociocultural, como é que você passa isso? Na verdade, chega um tanto quanto chega no alto. Porque o menino está matriculado, aqui, por exemplo, tem Anjo Hoje, né? O Complexo do Alemão. O garoto que está matriculado na escola pública é o mesmo que está na favela. Assim, chega até onde você quer que chegue. É claro que tem, por exemplo, que não chega na favela são elementos básicos, como chega na rua. Mas é também questão de interesse. Mas o mesmo que a mulher sofre por ser mulher, né, e ter que performar essa feminilidade, ela sofre na favela, ela sofre no asfalto. Então tem muita diferença em relação a isso. O que eu vejo na favela em relação a isso, por exemplo, as ONGs, né? Muitas delas são... o protagonismo das ONGs normalmente são dados por homens. Mas quem está ali na base é a mulher, quem está mantendo aquilo ali é a mulher. E isso não é visto. Então você fala, peraí, agora eu vou me tornar a referência que eu queria. A Tia Beth é uma referência para mim. A Lúcia Cabral do Educap é uma referência para mim. São mulheres que criaram as suas próprias ONGs e fizeram até obra mesmo, fisicamente, de virar, sabe, concreto ali. Então elas são minhas referências, assim. Mas são mulheres negras. A tia Beth preta, a tia Lúcia se identifica como mulher indígena, né? Não, então, e aí a gente tem um problema. Nessas mulheres, ser mulher não chega. Né? Tanto que tem texto, né? Eu não sou uma mulher. Né? Então, o conceito de feminilidade, ela não chega porque para a sociedade elas não são mulheres. Então, é bem complexo isso, né? Bom, olha só, esse papo tá maravilhoso. Renderia muito, a gente poderia falar sobre horas disso, mas infelizmente o nosso tempo está curto. Primeiramente, eu quero agradecer muito a sua presença. Extremamente grata, extremamente feliz, extremamente orgulhosa de quem vou dar aquele momento tia, né? O momento tia de te ver crescer, de te ver aparecer, ver que você está fazendo os trabalhos, que você está fazendo tudo. E assim, e o céu é o limite para você, né? Você sabe o quanto eu te estimo. Eu queria deixar que você desse um recado para as pessoas que estão assistindo aqui. Você quer deixar para a galera de melhor? Você já deixou para acreditar. Então, a Fernanda, ela talvez também não saiba, que ela era uma referência pra gente quando a gente ia pros festivais de teatro. A Fernanda, às vezes, ia pra cuidar da gente, né? E aí, ela não era muito mais velha, mas ela já tinha uma responsabilidade. E aí a gente ficava assim, apaixonada, a Fernanda vai cuidar da gente, ela é muito legal. Então, assim, você sempre também foi uma referência de alegria pra gente, de positividade. Você fazia a gente, na coxinha, acreditar, vai dar certo, vai. Então você é muito mesmo dando tudo errado. Não, Nina, sabe? Nesse ano a gente ganhou o prêmio. Não, eu sei, mas as coisas dando errado no meio do caminho. Não, mas você fazia, ajudava e foi muito incrível. Muito obrigada por sempre, tá? Acreditar na gente. Você, enfim. E o que eu deixo é a frase, né, que eu aprendi com a minha amiga, que é só o que a gente sente explica o que a gente faz. A única coisa que eu posso deixar aqui. Gente, é isso, gente. O que eu posso dizer mais? Eu não tenho nada pra dizer. Mentira, eu tenho sim. Eu tenho só uma última recomendação, que é esse livro aqui, pra galera que tá assistindo, para visitar a nossa biblioteca, primeiramente, aqui no segundo andar, no Sesc Ramos. Ela tá aberta das 9 até as 5 da tarde. Esse livro aqui é maravilhoso. Se chama Experiências, Identidade, Gênero e Violência na obra de Conceição Evaristo. Essas mulheres, a Constância, a Cristiana e a Maria do Rosário, organizaram, fizeram uma compilação de várias partes, né, vários trechos dos livros da Conceição Evaristo para falar sobre identidade,
Gênero e Violência. Recomendo a todos, é maravilhoso, tá? E esse livro tem aqui na biblioteca, hein? É só chegar aqui na biblioteca no segundo andar. E com isso eu finalizo esse programa maravilhoso, o nosso Plural Pod, com a minha amiga queridíssima Nilda, tá? Espero que vocês tenham curtido muito, espero que vocês tenham aprendido muito. E até a próxima. Qualquer coisa, tamo aí.